Olá, gente, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, eu sou Mônica Rocha. Oi, tudo bem, gente? Oi, Nanda. Então, bom, gente, vamos começar a live, tá? Para quem ainda não me conhece, só me apresentando. Eu sou Mônica Rocha, sou uma expert em cookies americanos, tá? E a live de hoje... A live de hoje é uma live de perguntas e respostas. Eu deixei aberto a caixinha de perguntas lá para vocês falarem as perguntas que vocês queriam que eu falasse aqui na live. A maioria das perguntas que eu recebi eram perguntas voltadas para como vender cookies, então eu vou começar respondendo essas perguntas aqui para vocês, tá? Se enquanto eu estiver falando vocês ficarem com alguma dúvida e quiserem fazer perguntas, só clicar aí embaixo que tem um campinho de fazer perguntas, aí vocês fazem pergunta que eu vou estar respondendo todo mundo. E se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem perguntar sobre outra coisa que eu não estou falando, vocês podem perguntar também, tá, gente? Pode perguntar o que vocês quiserem sobre cookies, sobre vender cookies, sobre mim, o que vocês quiserem saber é só perguntar. Bom, então eu já vou começar falando. A primeira pergunta que eu recebi foi assim: como economizar tempo e ser mais eficiente na produção de cookies? Bom, o que eu acho que vai ajudar muito vocês a economizar tempo e ser mais eficiente na produção de cookies é algo que algumas pessoas de vocês já fazem, mas eu vejo que muita gente não faz e é algo muito simples e interessante, que é ter uma receita base. Vocês sabem o que é ter uma receita base? É quando você pega uma receita, por exemplo, a receita tradicional de cookies, e você deriva os outros sabores que vão estar no seu cardápio dessa receita base. Então, o que acontece, por exemplo, uma receita de cookies, quando vocês vão pesquisar aí na internet, se o áudio não estiver bom, vocês falam. Uma receita de cookie, quando vocês vão pesquisar aí na internet, às vezes ela fala, coloca 300 gramas de farinha, aí tem receita que é 250 gramas, tem receita que é 400 gramas, tem uma variedade muito grande de quantidade de farinha que vai na receita, e tem receita que fala para ir mais de um tipo de farinha, por exemplo. Tem receita que é para ir um ovo, tem receita que é para colocar 2 ovos, tem receita que é para colocar 2 ovos e uma gema. E açúcar também, a quantidade de açúcar é bem variável de receita para receita. Então, quando a gente vai fazer um cardápio e a gente coloca várias receitas diferentes, com quantidade de ingredientes diferentes, a chance da gente se confundir na hora que estiver fazendo é muito grande. Principalmente quando tiver muita encomenda, tá ali na pressa, fazendo as coisas, é normal acabar esquecendo, acabar trocando, colocar mais ovo numa receita que vai menos ovo, coisas assim. Então, quando você tem uma receita base, todas as receitas que estão ali no seu cardápio tem, por exemplo, 300 gramas de farinha de trigo. Todas vão, por exemplo, um ovo só, 200 gramas de manteiga. Então, fica muito mais fácil para você, quando você for fazer uma receita, não errar, porque você já sabe quanto que vai ter de cada ingrediente. O que vai mudar vai ser os ingredientes saborizantes, né? Então, talvez o tipo de chocolate, a essência, o extrato que você vai colocar ali na massa, né? Mas a base da receita vai ser a mesma para todas e isso vai te ajudar muito. Isso vai facilitar o seu estoque também, porque quando vocês vão... aquela receita do meu e-book é boa, eu gosto de usar ela também como receita base. Quando vocês vão fazer o estoque, quando você tem uma menor variedade, é muito mais fácil de você gerenciar esse estoque. Se o estoque acaba sendo menor, você pode comprar uma quantidade maior de farinha de trigo, em vez de comprar vários tipos de farinha de trigo diferente. Que legal, vocês estão usando a minha receita como receita base. Eu acho que é muito mais fácil o estoque. Quando você vai no mercado para comprar, você sabe, tem que fazer 5 receitas. Todas as minhas receitas vai 200 gramas de manteiga. Então você sabe quanto que você tem que comprar, quantos tabletes de manteiga você tem que comprar. Você não fica ali pensando, uma receita vai 150, outra vai 200, outra vai 225, outra vai, tendo que fazer cálculos. É muito mais simples, facilita o seu estoque, facilita na hora que você está fazendo a massa, diminui as chances de erros. Você não precisa, quando você está fazendo a receita, verificar a cada segundo, nossa, essa receita aqui ia quanto mesmo de açúcar? Essa aqui vai mais, ou aqui vai menos? Tem menor desperdício de ingredientes também. Aumenta a sua eficiência, porque você já sabe o que fazer, você já sabe o que você está fazendo. E tem outra coisa também, na hora que você está preparando a massa, uma massa que vai mais trigo,
uma massa que vai mais ovo, por exemplo, a textura dela é diferente de uma massa que vai menos trigo, de uma massa que vai menos ovo. Então, quando você tem uma receita base, na hora que você está fazendo ali a massa, você já consegue perceber, tem alguma coisa errada nessa massa. Ela não está com a textura certa, ela não está com o jeito certo, ela não devia estar desse jeito. Você já percebe que tem alguma coisa errada na sua massa antes mesmo de você terminar a sua massa. Porque você já sabe como é a textura dela, como é o cheiro, como ela devia estar. E ela não vai estar desse jeito, então você já consegue perceber, tem alguma coisa errada e você já consegue parar ali, dependendo do que for, dá até pra você já consertar ali na massa, dependendo, às vezes você esqueceu algum ingrediente, né, ou colocou a mais algum outro ingrediente, já dá pra você consertar ali. Quando você usa no seu cardápio um monte de receita diferente, às vezes você nem vai perceber que aquela receita tá meio estranha. Às vezes você vai pensar, eu acho que essa era a receita que fica com uma textura um pouco diferente. Então, tem muita vantagem ter uma receita base. Existem grandes opções de sabor que você pode dar para sua receita base. Oi, Camila! Estou conseguindo acenar. Tem muita opção de sabor que vocês podem dar para uma receita base. Eu sei que as pessoas normalmente usam os mesmos, né? O tradicional, o Red Velvet, o chocolate. Às vezes colocam uma ou outra receita um pouco mais diferente, mas normalmente essas três são receitas básicas que todo mundo tem no cardápio, né? Mas tem muita opção de sabor, tem muita opção, você pode criar sabores diferentes, você não precisa ficar pesquisando na internet um sabor novo. Agora tá chegando a Páscoa, por exemplo, né? Quando chega a Páscoa, o Natal, é normal a gente criar cardápios especiais para essas datas festivas. Então, se você consegue ter uma receita base e criar outros sabores, você não precisa ficar aí horas na internet procurando uma receita para fazer aí para Páscoa, uma receita para você fazer aí para o Natal. Você já consegue pensar que sabor seria interessante para Páscoa. O que é que as pessoas gostam na Páscoa? E você já consegue colocar isso ali, na sua receita base. Gente, tô adorando o comentário de vocês, tá? Tem algum ponto negativo de ter receita base? Tem. Você tem que saber fazer uma receita base, tem que saber verificar quais são os ingredientes que você não pode mexer, que são os ingredientes estruturais, que são os ingredientes amaciantes, os fermentos, por exemplo, são coisas que você não pode mexer. E tem receita, e tem ingredientes que você pode mexer à vontade, né? A quantidade de chocolate que você vai colocar ali de gotas de chocolate que vai ter na sua massa, você pode brincar à vontade com isso, né? Então, a desvantagem é que você tem que ter um conhecimento um pouco maior sobre isso, mas eu acho que vale a pena, não é difícil. É gostoso até quando você começa a aprender, quando você começa a entender porque funciona, como funciona cada ingrediente, porque tem que ser desse jeito e não daquele jeito, diminui os seus erros, fica muito mais divertido fazer sua receita. Na hora que você estiver fazendo a receita, você já consegue perceber porque ela tá dando errado, ou se ela vai dar errado antes mesmo de você terminar. Então, em vez de você desperdiçar talvez todos os ingredientes ali porque deu errado a sua massa, você já para antes porque você já viu que, nossa, já fiz erro aqui e não vai pra frente, sabe? E quando você entende a função de cada ingrediente, você também consegue ser flexível como vão ser os seus cookies. Por exemplo, você quer um cookie mais fininho e mais crocante, ou você quer um cookie mais gordinho, mais alto. Você sabe que ingrediente você altera na receita. Você quer um cookie mais fininho e mais crocante, bem mais crocante, você coloca mais açúcar cristal, menos açúcar mascavo, menos ovo. Então é muito bom você conhecer a receita base, eu acho que vai ajudar bastante. Ajuda você a criar receitas e você consegue aí encomendar sabor. Se alguém aparecer pedindo um sabor diferente, que às vezes acontece, não sei se já aconteceu com vocês, né? Mas sempre aparece alguém assim, eu quero fazer uma encomenda, e pede um sabor super estranho, um sabor que você nunca viu na vida. Aí, se você já sabe criar uma receita, você sabe ter uma receita base, fica mais fácil para você ali criar uma receita para atender esses pedidos diferentes que às vezes recebe, né? Que às vezes a gente recebe. Deixa eu ver a pergunta de vocês aqui, eu não consigo ler. Ah, tá. Sim, Aninha, sim. Conforme a gente vai tendo experiência, fica bem mais fácil, né? E tem outro modo também de você aumentar a eficiência na sua produção, sem ser necessariamente com a receita base, que é a organização. Organização da sua cozinha, armazenar do modo correto os ingredientes, fazer tudo etapa por etapa certinho, sem ficar pulando.
Você primeiro pega os ingredientes, pesa os ingredientes, separa tudo bonitinho ali no cantinho, depois você começa a preparar a massa. Você não vai preparando a massa e pegando os ingredientes e já peneirando ali em cima da massa, sabe? Você vai fazendo cada um no seu tempo. Isso também vai aumentar muito a sua eficiência, vai diminuir as chances de erros. Você vai saber, por exemplo, onde está guardado cada ingrediente seu, não vai ser uma coisa que você vai ficar procurando ali na hora. Ai, meu Deus, onde foi que eu enfiei o açúcar? Sabe? Coisas assim. Então, organização é outra coisa também que vai te ajudar muito na hora de aumentar a sua eficiência na produção de cookies. E aí, Malu? Aí eu recebi outra pergunta aqui sobre vendas, eu vou ler aqui para vocês. Eu achei interessante. A pessoa falou assim: minhas vendas estão diminuindo. O que eu faço agora? Quem está começando a vender cookies, vocês vão passar por isso. A gente começa a vender, a gente divulga que vai vender. As pessoas vêm, ficam curiosas, querem provar, querem saber, nossa, o que é cookie? Nunca provei um cookie. Tem muita gente que nunca provou um cookie, não tem ideia de como é um cookie, de como é o gosto do cookie. Então você pega e consegue vender ali no começo. Aí o que acontece? Depois você não consegue mais vender. E aí as pessoas desanimam. Mas não é pra desanimar, é normal, gente, acontece. Aí nessa hora você tem que mudar o jogo. Você tem que descobrir o que está acontecendo. Por que as pessoas não estão querendo mais comprar de você? O que aconteceu com a sua venda? Você insistir em fazer uma coisa sempre e você não está vendo resultado naquilo, então você está fazendo alguma coisa errada, ou o método que você está usando não é um método eficiente, não é um método que vai fazer você conseguir vender. Então, por isso eu sempre falo que você tem que criar um relacionamento com seus clientes, você tem que conversar com as pessoas, você tem que interagir com as pessoas. Eu sei que no começo é um pouco chato, porque a gente começa a trabalhar, a gente começa a fazer a post ali no Instagram, e vai criando conteúdo, e vai pensando, e abre caixinha, ninguém faz pergunta na caixinha, a gente fica falando, e parece que não vai pra frente, né? Parece que não sai dali, mas é muito importante a gente ter essa fase. E é muito importante a gente conseguir trabalhar nela, porque no futuro o que vai fazer a gente ter muitas vendas é essa fase, a gente trabalhar o relacionamento com as pessoas. As pessoas gostam de comprar de pessoas e não de marcas. E elas gostam de comprar de pessoas que elas conhecem, de pessoas que elas gostam, de pessoas que elas se identificam. Então é muito importante que vocês sejam persistentes. O que eu acho interessante para vocês fazerem é ajudar seus clientes. Eu acho muito interessante. Oi, Lari. Eu acho muito interessante ajudar os clientes. Eu acho que isso falta um pouco no perfil de algumas de vocês. Às vezes eu vejo assim, o perfil de vocês, eu acho que falta um pouco. Eu entendo até a dificuldade de vocês. Eu acho que quando vocês veem o meu perfil parece mais fácil, né? Porque eu estou ensinando a fazer cookies. Então qualquer dica, qualquer coisa que eu mostro ensinando, parece que eu estou ajudando. É mais fácil do que para vocês que estão vendendo um produto. Mas tem várias formas que vocês também podem ajudar o cliente de vocês. E nem precisa ser resolver um problema externo. Às vezes é um problema no seu cookie mesmo. Por exemplo, você tem uma embalagem que é um pouco difícil de abrir ela na hora de consumir. Se você fazer vídeos ensinando como abrir a sua embalagem, você já está ajudando seu cliente. Você está ajudando ele no pós-compra. Deixa eu ler a pergunta aqui. É porque esse trabalho nosso, gente, de fazer post no Instagram é um trabalho a longo prazo. Não é uma coisa assim, você vai fazer um post hoje e já vai vender 1 milhão de cookies. Não é. É uma coisa que a gente vai fazer hoje, a gente vai criar um monte de conteúdo hoje. E daqui a alguns meses você vai começar a vender um monte. E você não vai entender, nossa, o que será que eu fiz, sabe? Lá atrás, foi lá atrás quando você começou a fazer post, quando você começou a criar conteúdo e pensou, ai, ninguém tá comprando nada de mim. Aí vai chegar lá na frente, o que vai acontecer? Você vai ter que negar pedidos. Tem vários de vocês que já entrou em contato comigo falando isso, que tá recebendo tantos pedidos que tá tendo que negar pedidos porque não tá dando mais conta. Tem gente falando que tem empresas vindo atrás pra querer fazer parcerias e coisas assim. E isso é persistência, gente. Porque fazer cookies e vender cookies não é dom, não é sorte, não é uma coisa que você nasce com essa habilidade ou senão você nunca vai conseguir fazer. Não, é dedicação. É você estar ali todo dia tentando, não desistir. Não tá dando certo, o que eu posso fazer? Tô com dúvida nisso. Vai lá e pergunta pra mim. É não desistir, é dedicação. Qualquer coisa que você quer fazer com mérito na sua vida é dedicação, não é dom.
E não adianta nada você ter dom e não conseguir, e não levar adiante, você não se esforçar, você começar a fazer e desistir das coisas. Eu vejo muita gente que é talentosa e começa a fazer as coisas e desiste, para. Então não adianta você ter dom, você ter mais facilidade que os outros, se você não for persistente. Então é tudo persistência, é tudo dedicação. E tem questão de tempo também, né? Cada pessoa leva um tempo para conseguir fazer uma coisa com excelência, né? Algumas pessoas vão fazer ali a primeira receita de cookies, primeiro eu acho que não, difícil, mas ali na quinta receita de cookie ela já vai conseguir fazer um cookie maravilhoso. E tem gente que vai levar talvez um ano tentando fazer receita de cookies, né? Porque vai também de tempo. Tem gente que tem um dia inteiro para ficar ali testando receita, tem gente que não tem gente que trabalha e tem um monte de coisa para fazer, e tem filho para cuidar, e tem que limpar a casa, e tem que fazer comida, então não tem tempo dela ficar ali se dedicando o tempo todo ali para fazer os cookies. Então tem gente que demora mesmo mais para conseguir vender, tem gente que vai mais rápido. É muita coisa, depende da personalidade da pessoa, depende do tempo que ela tem, depende do tanto que ela se dedica realmente àquilo, né? E tem outra coisa também que é criatividade, que eu acho que é muito importante. Criatividade. A Malu, por exemplo, é uma pessoa muito criativa. Nossa, eu fico surpresa com as coisas que ela faz com os cookies. Ela é realmente muito criativa. E criatividade eu acho que ajuda bastante, principalmente que nem agora que tá chegando a Páscoa. Se você tiver uma ideia de fazer aí um cookie diferente, um sabor diferente, um ovo de Páscoa de cookie de um sabor diferente com um recheio que as pessoas normalmente não fazem, sabe? Alguma coisa realmente diferente, você vai conseguir vender ali na Páscoa. E se você realmente fizer um produto bom, né? Não adianta você criar um produto diferente e não ser um produto gostoso, né? Então, se você criar um produto diferente e ser um produto gostoso e você conseguir vender ali na Páscoa, você consegue fidelizar esse cliente pro resto do ano. A pessoa vai querer comprar de você, ela adorou seu produto, ela vai querer comprar mais, vai chegar no Natal, ela vai comprar de você. Vai chegar na próxima Páscoa, ela nem vai ver outras pessoas, ela já vai atrás de você para encomendar de você de novo. Então é isso, criatividade, persistência, mudar o jogo, não desistir. Deixa eu ver, tem mais uma pergunta aqui. Aqui, uma pessoa me perguntou assim: Mo, eu quero vender apenas para comércio. Como faço para conseguir parcerias? Tá. Se você quer vender para comércio, eu sugiro que antes de você ir no comércio e for procurar parceria, você definir como que você quer trabalhar, como que vai ser o seu trabalho, como que você vai fazer esse seu trabalho aí. Porque tem muitas possibilidades. Por exemplo, você vai fazer o seu cookie, embalar ele bonitinho e vender para o comércio. Você vai vender por cookie, por unidade, ou você vai vender por quilo. Ou então você vai vender a massa congelada ou a massa crua e vai deixar a pessoa do estabelecimento que asse o cookie. Você vai colocar sua marca ali ou você não vai colocar a sua marca ali no seu produto. Então, tem muita possibilidade. E o modo que você quer trabalhar, como vai ser as vendas. Você vai vender o seu cookie ali para o estabelecimento comercial ou vai ser uma venda consignada? Você tem que pensar muito bem em como que você quer que sejam as coisas antes de você começar. Porque se você for num comércio, num estabelecimento, para fazer uma parceria ali com alguém, querer alguma coisa consignada e tal, aí a pessoa faz uma pergunta para você e você não sabe responder, você fica lá tipo, o que era mesmo? Sabe, você já perdeu sua parceria, você perdeu toda a sua autoridade ali e a pessoa já não vai fechar parceria com você. Se você for vender para comércio, eu acho interessante também que você tenha um cardápio para levar no comércio. Esse cardápio não é igual ao cardápio se você vende para pessoas normais. É um cardápio diferente. Normalmente você não vai colocar o preço de unidade do seu cookie, você vai colocar o preço por quilo. Você vai colocar todas as informações que é importante para o dono do estabelecimento e não para a pessoa que vai consumir o cookie, tá? Então, por exemplo, se você for vender por receita, você marca ali quantos cookies rende por receita, você dá opções de recheio, faz sugestão também de preço, porque às vezes a pessoa não tem noção de por quanto ele pode vender ali os cookies dele. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui.
Tem que aparecer gente. Sabe que isso até é cobrado de mim. Tem gente que chega em mim e manda mensagem e fala: Mônica, você não tá aparecendo muito aí não, hein? Aparece mais, eu gosto de ver seu rostinho aí. Eu acho que é muito importante aparecer. A gente confia mais em quem a gente vê o rosto, né? Que tá cara a cara. Dá pra acreditar mais, passa mais credibilidade, autoridade, confiança. É muito importante aparecer nos stories. Tá, então voltando ali pra pergunta. Se você for vender para comércio, eu acho muito legal você ter um Instagram divulgando isso. Se chegar alguém no seu Instagram falando: eu quero comprar seus cookies, você fala, então, eu não vendo cookies, mas tal e tal, você dá a lista ali dos estabelecimentos comerciais que vendem seus cookies, tá? Porque se você vende cookies e for vender para comércio também, você está criando uma concorrência com o comércio, porque as pessoas vão querer comprar direto de você, elas não vão querer comprar do comércio. E se você está focado em vender em comércio mesmo, então é melhor você não aceitar encomendas para você, sabe, físicas. Você encaminha a pessoa para o comércio, tá? Ao invés de aceitar. E sempre que você fechar com algum comércio, você faz um post no Instagram divulgando aquele estabelecimento. Você fala do estabelecimento, você fala... Os dois podem sim. Principalmente no começo, se você quiser trabalhar com os dois, pode. Mas quando você começar a crescer, você vai ter que escolher um. Você não vai dar conta de fazer dos dois. Vai ser muita coisa. Pode fazer, mas em algum momento tu vai dar algum problema. Ai, gente, tá travando pra vocês? Tem mais alguém travando? Eu não tô em casa, eu tô na casa dos meus pais. A internet aqui não é tão boa quanto a da minha casa. Eita, caramba. Tá, outra coisa que eu quero fazer de fazer parcerias com empresas é que eu vejo, é que depende então. Você tem que decidir como é que você vai vender, né? Como é que vai ser o seu relacionamento aí com a empresa, o método de venda que você vai usar. Depois que você definir esse método de venda, você pode usar as partes negativas como benefício para você conseguir fechar parceria. Por exemplo, eu fazia venda consignada. Venda consignada é assim, eu levo o produto no local e deixo ali. Se vender, bom para mim, bom para o estabelecimento, que eu dava uma parte do lucro para eles. Se eu não vender, ruim para mim, não acontece nada para o estabelecimento, só eu tomava prejuízo. Então eu usava isso como um argumento para conseguir mais parcerias em mais estabelecimentos. Eu ia nos lugares e falava: vamos testar aí, vamos fazer pelo menos uma vez ou uma semana, a gente deixa um tempo aí os cookies, vamos ver como é que acontece, se consegue vender ou não. E se der errado, se não vender nada, se os clientes não gostarem, não tem problema, porque eu que vou levar o prejuízo, vai ficar tudo nas minhas costas e tal. Então, quando eu falava assim, as pessoas viam que eu tinha confiança em mim, que eu tinha confiança no meu produto e que eu tinha confiança que ia dar certo essa parceria, que realmente ia vender, porque senão eu não ia me arriscar a ficar perdendo cookies por aí, né? Não, no começo não. No começo não. Quando você vai num estabelecimento, cada estabelecimento vende um tanto. É coisa do local, sabe? Também é coisa da pessoa que tá ali oferecendo. Tem gente que fica oferecendo os cookies, tem gente que nem vai falar nada, tem gente que vai deixar no cantinho ali meio escondido. Então depende do estabelecimento, você vai vender bastante ou você vai vender pouco. E eu fazia assim, eu ia de manhã e deixava os cookies lá no estabelecimento. E depois eu ia à tarde e pegava. Então eu tinha noção, ali na primeira semana eu já tinha noção de quanto cada estabelecimento vendia. Então tinha uns que vendiam 5 por dia, tinha uns que vendiam 30, sabe? É muita diferença. Então eu já sabia, esse daqui então eu vou levar 5 cookies, vou levar no máximo uns 10, vai que vende um pouco mais. No outro eu já posso levar mais de 30, posso vender mais de uma receita. Então isso é uma coisa que eu ia vendo no começo, mas se você for vender de outra forma, não for consignado que nem eu fiz, se você for vender a massa para a pessoa ou vender congelado, aí é outra história, né? A pessoa vai ter que arriscar comprar ali de você. Você tem que procurar outro argumento. Esse argumento que eu falei de ficar os riscos na minha costa não ia valer. O tipo de comércio e estabelecimento é um pouco variável.
Tem lugares que eu acho interessante, por exemplo, cafeteria, tô enrolada hoje, cafeteria, tem lugares que vende brownie, que vende brigadeiro gourmet, esses lugares vão muito bem, conversam muito bem o cookies com esses lugares, o público é um pouco parecido, quem vai comprar brownie e compra cookies normalmente. Você pode colocar em restaurantes e padarias também. Restaurante depende muito do restaurante, depende do tipo do restaurante. Se você colocar num restaurante japonês, por exemplo, não vai vender muito, praticamente não vai vender. Vai ser até difícil você convencer um dono até deixar os seus cookies ali. Alguns outros restaurantes conversam melhor ali com cookie. Depende muito do comércio que você for. Carrinho de lanche, lugar que vende hambúrguer, vende mais, vende bastante. Lugar que vende pizza, eu acho que conversa mais ali o público que gosta de comer pizza, o público que gosta de comer cookies, tá? Então, você tem que ver. E eu acho que é legal se você for fazer isso de só vender para estabelecimento e quando a pessoa chegar no seu perfil do Instagram querendo comprar e você encaminha ele para um estabelecimento, a você ter estabelecimentos na sua cidade inteira, tá? Não seleciona uma região, não. Pega aí a cidade toda, porque aí a pessoa vai no estabelecimento que é mais perto para ela comprar o seu cookie. Você não fica criando concorrência ali para comprar o seu cookie. E se a pessoa for no estabelecimento só para comprar o seu cookie e acaba comprando alguma outra coisa que vende lá, nossa, você vai ter uma parceria pro resto da vida, porque você conquistou aí o dono do lugar. Espera aí, qual era a próxima pergunta? Aqui. Uma pessoa perguntou assim pra mim: como trocar experiência com quem vende cookies sem estar ajudando os concorrentes? Achei essa pergunta interessante. Você não precisa fazer amizades com seu concorrente, gente. Eu, por exemplo, eu tenho alunas do Amazonas e tenho alunas do Rio Grande do Sul, sabe? Então, no Brasil inteiro, quase todos os estados eu tenho alunas. Então, no Brasil inteiro tem gente vendendo cookies. Se você quer conversar com alguém, fazer uma parceria, uma amizade aí com alguém que vende cookies, não precisa ser a pessoa da sua cidade, pode ser uma pessoa de outro estado que ela provavelmente nunca vai ser sua concorrente, é muito longe. Cookie não é um produto que dá para enviar pelo correio, né? Quer dizer, até dá, né? Mas não é comum a gente fazer isso. Então é isso. No meu perfil mesmo, se vocês forem procurar, vocês vão encontrar várias pessoas aí que vendem cookies de vários estados diferentes. Aqui vocês estão conversando, vocês estão vendo que, se vocês perguntarem, fala aí, gente, de que estado vocês são? Escreve aqui a cidade e o estado que vocês são, que vocês vão ver que cada uma de vocês é de um lugar diferente. E tem outra coisa, você pode fazer uma amizade aí com uma pessoa que é da sua cidade, se você tiver um público-alvo diferente. Se a pessoa vende cookies, por exemplo, sem glúten, o público dela é diferente do seu, se você só vende cookies tradicionais. Tem como vocês terem amizade, conversarem, coisas assim, sem uma estar roubando o cliente da outra. Tem como você trocar aí informações. Eu acho muito legal vocês conversarem entre si. Tem algumas de vocês que são muito criativas, que têm umas ideias muito legais e que dá para as outras adaptarem essas ideias e usarem essas ideias também para elas. E no fim todo mundo sai ganhando, todo mundo sai vendendo mais cookies, sem ser competição, sem ser, eu vou ganhar e o resto que perca, sabe? Olha, tá vendo como vocês são em lugares diferentes? Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Goiânia, Bahia, Distrito Federal. Viu? Vamos ver, caso eu venda para um estabelecimento e ainda venda para o meu público atual. Mantenho o mesmo perfil ou crio outra conta? Acho que você pode manter o mesmo perfil. Se você fosse criar outra conta, você teria que criar outra marca. Eu acho que não compensa, não. A gente pode deixar assim mesmo. Pode manter o mesmo perfil. Tá. Teve outra pessoa que falou aqui assim pra mim. Mo, e se eu assar muitos cookies e não vender tudo? Bom, gente, primeiro vocês fazem os cookies. Não. Primeiro vocês vendem os cookies, depois vocês fazem os cookies, tá? Primeiro você vende, vocês pegam as encomendas e depois vocês façam os cookies.
Você faz conta no Instagram, você divulga, você fala sobre a sua empresa, você posta um monte de fotos dos seus cookies, posta vídeo, posta você abrindo os cookies e comendo eles e cria desejo nas pessoas para quererem os seus cookies. Depois você posta seu cardápio ali bonitinho e as pessoas vão ir até seu cardápio e vão fazer pedidos para você, tá? Primeiro você vende, depois você faz os cookies. Quem faz os cookies e depois tenta vender, normalmente usa o marketing de esperança. Não sei se vocês já conhecem o marketing de esperança. Ele é assim, um monte de gente faz isso, com um monte de áreas diferentes. A pessoa vai lá, faz os cookies dela, depois ela começa a rezar e orar e pedir, apareça alguém que compra o meu cookie, por favor. O marketing de esperança não é bom, gente. Não funciona. Você pode até vender alguns cookies ocasionalmente, mas se você quer ter uma renda, se você quer viver de cookies, não tem como você usar o marketing de esperança. Você precisa ter uma estratégia de vendas. Você precisa trabalhar melhor aí o modo que você quer vender. Principalmente quando você estiver começando. Quando você já tem aí vários clientes, se você quiser fazer uma fornada e depois vender essa fornada, você até consegue, né? Você já tem um nome, você já tem autoridade, já tem pessoas que gostam do seu produto e consomem o seu produto. Mas quando você estiver começando, eu não recomendo que você faça isso, não. Deixa eu ver aqui perguntas de vocês. Congelar, recheado, quando tiver encomendas isso mesmo, pode fazer isso mesmo, gente. Para vender para estabelecimento, a porcentagem você que define. Você define isso antes de ir lá no estabelecimento para vender, tá? Que nem eu, por exemplo, se um cookie meu custasse R$2 e eu queria mais R$2 em cima, então eu pedia R$4 por cookie e falava lá pro dono, ó, eu quero R$4 por cookie que for vendido. E sugeria, vende por 5, por exemplo. Aí se ele quisesse vender por 5, ele vendia. Se ele quisesse vender por 6 ou por 10, aí ele vendia por quanto ele queria. Tá? Desde que eu recebesse os meus 4 por cada cookie que foi vendido, pra mim tava ótimo. Não importa o preço que ele colocava, nem se ele desse uma facada ali nas turmas. Aí isso ia com ele. Quanto mais caro ele colocasse, menos ele ia vender. Mas normalmente as pessoas colocavam o valor que eu recomendava mesmo, tá? O importante desse método, ainda bem que você perguntou isso, é que eu vejo que às vezes algumas pessoas ficam incomodadas. Porque você tá vendendo por R$4 ali o cookie pro estabelecimento e às vezes o estabelecimento coloca um preço absurdo e as pessoas compram. Aí a pessoa começa a se sentir incomodada. Nossa, eu devia estar vendendo cookie mais caro, então vou aumentar o preço. Aí você aumenta o preço pro estabelecimento, ele para de comprar você, às vezes ele vai até atrás de um concorrente seu e quebra parceria com você porque você aumentou o preço. Então você já vai com uma ideia do que você quer, o que é bom pra você. Eu precisava de 4, então 4 tá ótimo. Se ele vendesse por 10 e ficasse com um lucro maior que o meu, tudo bem. Sabe, é uma coisa que você tem que aceitar antes de começar a vender. Deixa eu ver. Eu aprendi isso na marra, tá perdendo massa de cookie por querer fazer e não ter perdido o suficiente. É isso aí, gente. Primeiro você vende e depois você faz, tá? Aqui, outra pergunta bem legal que eu achei. Dicas para vender cookies na rua. Quero pagar minha faculdade. Tá? Sobre vender na rua. Eu não sei que jeito você tá vendendo. Eu não sei se você já começou a vender ou não. Mas tem um erro que eu vejo as pessoas cometendo que... Nossa, eu tenho vontade de ir lá e falar com a pessoa, então não faz isso. Eu fico muito incomodada mesmo. É que assim, se você tá vendendo na rua, você tá vendendo na rua, você não tá pedindo dinheiro, tá? São duas coisas bem diferentes. Ou você tá trabalhando e vendendo um produto, ou você tá pedindo dinheiro. Você tá o quê? Trabalhando, tá? Você não tá pedindo dinheiro, você não é pedinte, você é um vendedor. Você tem que ter isso em mente antes de sair na rua. Porque as pessoas abordam os outros assim. Por favor, compre um cookie meu, eu tô precisando vender. Eu tenho que pagar a minha faculdade, por favor, compre meu cookie, eu tô precisando, me ajude, compre meu cookie. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês já viram pessoas fazendo isso? Na minha cidade eu vejo muito acontecendo isso. As pessoas chegam nos outros na rua, implorando, por favor, compre meu cookie. Por favor, me ajuda. E sabe o que a pessoa pensa? Que nem nesse caso da faculdade. Sabe o que a pessoa que escuta isso que ela pensa? Quando você fala, por favor, compre meu cookie, eu preciso pagar minha faculdade. A pessoa pensa assim,
Eu não sou seu pai, porque eu tenho que pagar a sua faculdade? Porque eu tenho que ficar te dando dinheiro? Você não é meu filho? Eu já tenho os meus filhos para sustentar, eu já tenho minha casa para sustentar, porque eu tenho que ficar te dando dinheiro? Porque eu tenho que ficar te sustentando, sabe? É essa impressão que passa para as pessoas. Você pode até conseguir vender alguns, talvez alguém te veja aí implorando, ela fique com dó e compre de você, mas ela vai comprar uma vez, sabe? Ela não vai virar seu cliente, ela não vai comprar de novo, ela comprou de você por dó, ela comprou de você porque você estava implorando, ela não vai ser um cliente seu. Você pode até vender bastante no começo, mas depois você não vai vender mais. Principalmente se passar um mês a pessoa ainda vê você ali implorando e pedindo para comprar os cookies seus para pagar a faculdade. A pessoa vai sentir que ela tá te sustentando, sabe? Isso não é legal e eu vejo muita gente fazendo isso. Porque o que a pessoa entende é que você tá falando que você tem um problema e que a pessoa precisa comprar o seu cookie para você resolver o seu problema. E qual a primeira coisa que sensação passa isso pra pessoa? Tipo, não quero, sai fora, sai daqui, não quero problema, não quero resolver o problema dos outros, já tenho os meus problemas. Às vezes a pessoa ela nem vai parar pra te escutar, ela vai simplesmente passar reto. Sim, isso quando ela não compra é só pra você ir embora, sabe? E quando ela passar na rua e ver você ali de novo, ela vai atravessar só pra não ter que falar com você. Não é legal. E tem um exemplo, sabe? Vocês já viram, com certeza vocês já viram, os carrinhos de sorvete que passam vendendo sorvete aí na rua. Ele tá vendendo na rua? Sim, tá vendendo. Ele não passa com o carrinho de sorvete falando, ai, por favor, compre os meus sorvetes, eu tenho contas pra pagar, eu tenho filhos em casa, sabe? Todo mundo tem conta pra pagar, todo mundo tem filho, todo mundo tem os seus problemas, tem os seus gastos, tem as suas coisas. E o cara do sorvete passa vendendo sorvete sem ficar implorando que comprem dele. Então, se você for vender o cookie na rua, você tem que fazer mais como ele. Você tá vendendo um produto. Você não tá implorando que as pessoas comprem ali o seu produto. Você só vai fazer as pessoas se afastarem de você. Quando você for abordar uma pessoa na rua para vender os seus cookies, você fala assim, por exemplo, você quer deixar o seu dia mais doce? Sabe, vai sempre bem arrumado, assim, com um sorriso no rosto, com uma energia bem positiva, tá? Limpinho. E fala assim, você parece cansada, né? Teve um dia longo de trabalho? Comer um cookie te deixaria mais feliz? Sabe, você fala como se você fala da pessoa, você fala com ela, pra ela, por ela. Você não fala de você. A pessoa tem que entender que aquilo é pra ela e não pra você. E a pessoa talvez ela pense, realmente, eu trabalhei muito hoje, eu mereço comer um cookie. Não mereço? Mereço. Ela vai comprar um cookie de você. E ela vai sentir que ela mereceu, sabe? Ela vai se sentir bem com isso. Ela não vai sentir que, ela tava te ajudando porque você era um coitadinho. E depois, se você quiser, se ela te der a oportunidade, você quiser contar pra ela que, você tá vendendo os cookies porque você quer pagar a sua faculdade, você tá precisando de dinheiro, aí você pode contar. Aí você fala pra ela que você é uma pessoa que luta pelos seus sonhos, que você não desiste, que você podia estar sentado ali no sofá da sua casa, esperando que os seus pais dessem um jeito para você conseguir dinheiro para ir na faculdade, sabe? Mas ao invés disso, não, você saiu e você foi atrás de conseguir seu próprio dinheiro, suas próprias coisas. Você até inspira essas pessoas, sabe? E vocês viram que eu não mudei o que você faz, o motivo de você vender cookies. Você vende cookies porque você precisa de dinheiro para pagar a sua faculdade. E você vende cookies na rua, tá? Se você chega implorando, por favor, compre meu cookie, eu tenho que pagar a faculdade. As pessoas vão embora e acham que você quer que ela resolva o seu problema. Mas se você chega pra pessoa falando sobre ela, querendo ajudar ela, oferecendo uma coisa que talvez vá deixar o dia dela melhor, vai deixar ela mais feliz, algo que faça ela se sentir merecida. Eu mereço esse cookie mesmo, eu trabalhei bastante hoje, eu mereço comer um doce, eu mereço ter esse momento bom aqui no meu dia. E depois você fala sobre os seus sonhos, que você está lutando e tal, o modo que a pessoa vai te ver é totalmente diferente, totalmente diferente. Você não precisa mentir para conseguir vender, você não precisa ficar implorando para conseguir vender, você não precisa ficar inventando coisas para você conseguir vender. Você pode ser sincera, é só você saber abordar as pessoas, saber conversar com as pessoas. Você já pensou isso várias vezes? Então, isso acontece muito, né, gente? Eu tô recebendo aqui algumas solicitações de vídeo. Vocês querem entrar no chat comigo?
conversar comigo aqui? Ou vocês só estão clicando aleatório? Se quiser entrar alguém conversar comigo, eu chamo. Vocês querem fazer perguntas, gente? Pode fazer perguntas aí à vontade. Eu perguntei porque eu sempre clico sem querer quando eu vou assistir a live de alguém, eu fico clicando em todos os botãozinhos que tem aí. Eu sempre solicito para entrar na live. Mas se alguém quiser entrar aí na live para conversar comigo, pode clicar. Bom, gente, basicamente essas eram as perguntas que eu recebi. Se tiver mais alguém que queira fazer pergunta, o Instagram, ele só aceita live que dura 1 hora. Então, quando vai chegando em 1 hora, ele manda uma notificação aqui falando que vai fechar a live, tá? Então, já veio a notificação aqui. Então, se alguém quiser fazer pergunta, é essa hora de fazer pergunta. Porque senão vai acabar fechando a live, não sou eu que fecho, é o Instagram mesmo. Informações que precisam ser colocadas no cardápio para estabelecimento. Como transformar relação de seguidores, transformar seguidores em clientes. Tá, informações que você tem que ter no seu cardápio. A live vai ficar salva. Eu vou deixar salva a live, tá, gente? Tá, deixa eu ir não responder um por vez, senão tô lendo todas as perguntas. Informações para colocar no cardápio para estabelecimento. Tudo que foi importante para o estabelecimento saber. Quando a sua frequência de produção, quando você produz para ele, quando você vai levar para ele, que ele vai poder comprar. Ou quanto você quer por cookie, quanto você sugere que ele venda. A média que você acha que ele vai conseguir vender por dia. Métodos de pagamento, se você quer que ele pague antes, que ele pague você, depois você vende, ou se você pega o dinheiro só depois, se vendeu, você pega ou você não pega. Os sabores, se tem algum método de armazenamento. Os ingredientes, talvez alguém pergunte para ele, esse cookie é sem glúten, sei lá, por exemplo. É bom vocês terem essas informações. Deixa eu ver outra pergunta. Como criar relação com os seguidores e transformar em clientes? Você tem que... É como eu falei na hora quando você vai vender na rua, sabe? Você tem que chegar nas pessoas querendo ajudar elas e mostrando que aquilo é bom para elas e não para você. Se você chega só querendo vender cookies, elas não vão comprar os seus cookies. Então, por exemplo, você pode fazer posts. Não precisa ser realmente um post de... eu vou te ajudar a fazer isso daqui. Pode ser um post de... Você comprou um cookie meu e agora você não conseguiu comer tudo, né? Você pode congelar, principalmente com torta. Oi, Gabi! Principalmente com tortas de cookie. Tem uma moça que fez um post aqui, eu achei sensacional, no Instagram. Ela vende tortas de cookies, é uma torta bem grandona, mais de 1 quilo a torta dela, e é recheado ainda com Nutella. Então, quando a pessoa pensa em comprar uma torta dessa, ela já chega um problema na cabeça dela. Eu não vou conseguir comer toda essa torta, é muito grande. A não ser que você esteja com toda a família reunida, com bastante gente e tal, você não vai conseguir comer essa torta. Então ela pegou e começou a fazer videozinhos curtinhos ali nos rios, ensinando como você pegava essa torta e congelava, e depois como você fazia para descongelar e poder comer ela de novo. E isso é um jeito que você ajuda o seu cliente. Porque se ele viu aquela torta, pensou, nossa, que torta maravilhosa, eu quero comer essa torta. Aí já vem um problema na cabeça dele. Mas eu não vou conseguir comer tudo. Aí você já joga a solução ali nele. Então ele não tem mais objeção para não comprar sua torta. Por que ele não compraria sua torta? Ele adora a sua torta, ele achou muito bonito, ele quer experimentar, ele adora o seu perfil. E você está ensinando ele como congelar caso ele não consiga comer tudo. Pronto, você fez uma venda. E o cliente percebe que você está ajudando ele. Principalmente coisas depois, sabe? Às vezes ele vai comprar a torta, ele nem vai pensar nisso antes. Ele não vai pensar, eu não vou conseguir comer essa torta inteira. Ele vai comprar a sua torta. E depois que ele estiver lá na casa dele, ele vai pensar, nossa, agora eu não vou conseguir comer tudo isso. Então é muito bom você pensar nos problemas antes mesmo de começar. Sugerir modos de comer o cookie, modos diferentes também é bem legal. Comer com sorvete, comer com tal sabor de cookie, que nem um cookie de especiarias. Você pode recomendar que ele come esse cookie com tal tipo de chá, porque o sabor de um com o outro se mistura e cria um sabor melhor ainda, alguma coisa assim.
Esse é um método também de ajudar o seu cliente que vai criar um relacionamento com você. E aparece. Quanto mais você aparecer, quanto mais você conversar, melhor vai ser o seu relacionamento com os seus clientes. Faz pergunta, faz live, aparece sua carinha. Gente, já chegou a mensagem aqui pra mim de novo falando que o Instagram vai fechar a minha live porque deu 1 hora, tá? Então eu quero agradecer todo mundo que esteve aqui para assistir comigo, todas as perguntas. Se alguém ainda ficou com alguma dúvida, alguma informação, pode me mandar mensagem, tá? Pode entrar em contato que eu tô aí para falar com vocês. Meu pai aparecendo ali. Então é isso, se alguém quiser saber também sobre o curso, pode me mandar mensagem, falar comigo, tá? E é isso, gente. Muito obrigada por todo mundo que esteja aqui, tá? Beijo, tchau.